Bem-vindos a mais um vídeo de Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos dar uma dia no trechinho da ESPN, onde repercutiram a apresentação de John Arias, o nosso novo camisa 11 do Verdão, é isso mesmo. E o Nino, será que vem? Olha essa informação exclusiva que a gente trouxe aí no vídeo de hoje, beleza? Fica até o final do vídeo, deixa o like e deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos bora lá. Então, John Arias, novo reforço do Palmeiras. Daqui a pouco vamos colocar uma entrevista do Abel falando sobre o John Arias e sobre quando ele pode estrear pelo Palmeiras ou se ele vai chegar já como titular. Não tem vida fácil, não. Pelo menos é o que diz o Abel. Na prática é outra história. Mas ele fala de um ponto importante, André, na entrevista, quando perguntam para ele que ele diz que não voltaria ao Brasil se não fosse para defender as cores do Fluminense. Depois ele fala, pelo menos eu neguei o Flamengo, que também quis me contratar e eu não queria ir para esse rival direto do Fluminense. E aí ele veio para o Palmeiras. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Bom, essa coisa da rivalidade que está sempre em campo, né? Seja quando a bola está rolando, cada um para o seu lado, seja quando um jogador toma uma decisão como essa e é tratado por uma parte da opinião pública como um traidor, entre aspas, né? Como se os jogadores que deixam um determinado clube onde foram felizes, ganharam troféus e para ir para a Europa, ou para ir para a Ásia, ou para ir para a Arábia, não importa. E aí, quando retornam ao Brasil, escolhem outro clube, é como se eles tivessem feito algo errado. Quando, na verdade, o futebol oferece oportunidades aqui e ali, a depender das condições, da situação, das vontades e dos momentos. Como a gente conversou já algumas vezes a respeito da volta do Arias para o futebol brasileiro, o negócio em si colocou o Fluminense numa posição delicada. O Fluminense é o clube que vendeu o jogador. Ele teria que investir mais para garantir, não só, né, que o Arias voltasse a vestir a camisa do seu clube, o Fluminense, como, por óbvio, impedir que ele vestisse outra camisa. E que camisa seria essa? Como o próprio Arias disse, poderia ser a do Flamengo? Poderia. Não se sabe se o Flamengo fez muita força para que o Arias estivesse agora dando uma entrevista no CT do Urubu ou em qualquer lugar com a camisa do Flamengo. Imagino que a torcida do Fluminense estaria mais preocupada e também um pouco mais brava com o seu ex-ídolo, se é que a gente pode usar essa palavra. A minha opinião é diferente dessa. O futebol internacionalmente é um mercado. Os jogadores tomam as decisões que eles acham que tem que tomar no momento que lhes convém. E o Arias decidiu voltar para o Palmeiras. O Fluminense poderia igualar a proposta e também não achou que era uma decisão correta nesta altura. E aí cada um toca a sua vida. O Fluminense tem a perspectiva de um grande ano, o Arias também tem com outra camisa. E eu tenho curiosidades, a principal delas. De que maneira o Abel vai usar o Arias nesse sistema do Palmeiras? Eu sei que a gente vai mostrar daqui a pouco o Abel dizendo que não existe um lugar garantido para ele no time, aquela coisa toda. Vamos poder opinar sobre isso também. Mas a minha curiosidade maior é de que maneira, qual papel o Arias vai interpretar no Palmeiras do Abel. Zé Arias que chegou e está com a camisa 11 agora, que era do Bruno Rodrigues. Olha, vamos ouvir então o Abel ontem, depois da vitória em cima do Internacional. Ele falou sobre a chegada do John Arias e disse que ele não tem cadeira cativa no time titular. Tá aí o Abel Ferreira, muito feliz depois da vitória, as entrevistas são mais leves. E é claro que os 25 milhões de euros estão nas costas do John Arias. É claro que ele vai ver treinamento, ele vai ver como encaixar, ele vai querer encaixar o John Arias de alguma maneira no seu time titular. Mas os 25 milhões estão ali. Seguindo ele, o Abel olha para ele também de uma forma diferente. Até porque ele pediu, ele fez questão, ele conversou com a diretoria e ele ficou insistindo para ter esse jogador grande como reforço no Palmeiras. Tá aí para ele. A pressão por contratações foi clara por parte do técnico do Palmeiras e ele está no direito absoluto dele de fazer essa pressão olhando para cima. E muito rapidamente a presidente do Palmeiras, junto com a diretoria do futebol, resolveu essa questão e entregou ao Abel um tremendo jogador. O Arias é um jogadoraço, né? E até estranho, por mais que a gente entenda um treinador falando em meritocracia, e tem que ser assim mesmo, lembrando que jogadores de futebol conquistam a sua escalação por intermédio de bons treinamentos, boas atuações quando a oportunidade chega.
mas seria um absoluto contrassenso o Palmeiras investir tanto, não só pelo valor que foi investido, mas quem é esse jogador, né? Seria um absoluto contrassenso se o Palmeiras contratasse o John Arias para ele ficar lá no canto do banco, esperando o Abel lembrar dele. É claro que não será assim, e nenhuma contratação é uma garantia, todas são apostas, mas algumas apostas são feitas com maior convicção. E essa do Palmeiras no Arias é feita com muita convicção. Rapaziada, sobre o Nino, tem muita informação sobre esse jogador, mas muita informação mesmo acontecendo. Principalmente porque todo mundo sabe a importância do Nino para o Palmeiras e para o Fluminense. O Fluminense está tentando contratar o jogador, mesmo o Nino dizendo que pode retornar para o Fluminense sabe o que pode acontecer, do mesmo jeito que aconteceu com o John Arias. A proposta é boa, eles não conseguem pagar, eles querem que o jogador faça o quê? Jogue de graça? Tire milhões da conta dele? Que o outro time não receba 20 milhões de reais para agradar a diretoria do Fluminense? Ema, cara, vendeu o jogador. Palmeiras não vendeu o Danilo e tá no Botafogo? Palmeiras vendeu o Scarpa e tá aí? Não, o Scarpa nem vendido, foi esse daí nem para ajudar, né? Nem para colocar R$1 na conta. E agora, as informações é que o Palmeiras pode realmente já ter um acordo verbal e aguardar o Nino para o meio do ano. Nino deverá ser jogador do Palmeiras no meio do ano e para se proteger do Fluminense devido àquela cláusula, lembra? Caso chegue uma proposta para o Nino de algum clube brasileiro, o Fluminense tem a opção de igualar ou cobrir a proposta. Diante disso, o Palmeiras vai colocar uma proposta de 15 milhões de euros, mais do que provavelmente o Fluminense aceitaria. Hoje o Nino ele é avaliado em 10, 12 milhões de euros. Então o Palmeiras colocando 15 vai tentar bater o teto ali, né? Para o Fluminense não chegar. Vai jogar com como funciona o mercado. O mercado é assim que funciona, né? Você entra, tenta inflar a venda do outro jogador, tenta prejudicar do outro time, né? Para o cara também não sair contratando todo mundo. Foi o que o Flamengo fez em questão do John Arias. O Palmeiras ofereceu 20, Flamengo 22, aí o Palmeiras foi obrigado a oferecer 25. Muita gente, eu vi gente reclamando, né, disso daí, mas, cara, sinceramente, não dá pra reclamar. O mundo é assim. Se você vai comprar um negócio na padaria, é R$5, eu tô querendo comprar por 5, o outro tá oferecendo 7, ele vai falar, cara, o cara tá oferecendo 7, o cara quer levar agora, então não tenho culpa. Passa amanhã e compra por 5. É isso. É assim que funciona pra todo mundo, no mundo inteiro. Né? No business é assim. Eu acho que o Nino é um baita jogador, vai chegar pra ajudar muito o Palmeiras, pra ser ali titularíssimo ao lado do Gustavo Gomes. Eu sei que os dois jogam do mesmo lado, mas se vai contratar o cara é porque conversou, tem disponibilidade para jogar na esquerda, não só na direita, pode fazer a posição, aceita sabendo que vai chegar, vai ter um tempo, o Gomes, que o Nino é 28 anos, o Gomes é 32, o Gomes já tá caminhando pro fim da carreira ali. O Gomes pode jogar até 36, mas será que ele joga? Mas agora tá chegando aí mais um momento decisivo do Campeonato Paulista. O jogo é contra o Guarani, amanhã, rodada completa, amanhã todo mundo joga amanhã às 8h30 da noite. Eu vou estar cobrindo o jogo lá pela TNT, HBO Max, e depois a gente corre para cá para falar sobre o jogo com vocês, para fazer aquela live junto com vocês, com a participação de vocês, tá? Então o Palmeiras ganhando o jogo do Guarani, acredito que vai ganhar, joga contra o Guarani em Barueri. O Novo Horizontino vai a Bragança pegar o Bragantino que não perdeu nenhum jogo no Campeonato Paulista. É o único time que ainda não perdeu. E um empate entre Bragantino e Novo Horizontino, o Palmeiras vencendo, já dá ao Palmeiras a liderança do campeonato, terminando essa primeira fase na frente. Então, possibilidades muito grandes aí do Palmeiras terminar na frente. Essa semana teve a apresentação de John Arias, chegada de John Arias. A gente não sabe ainda se ele vai para o jogo. Eu gostaria. Chegou, já está em ritmo de jogo, participou lá da Premier League, não fez lá uma grande campanha, mas está de volta para o Palmeiras. E palavras do John Arias, hein? Voltei para ser campeão. É disso que a gente precisa, John Arias. É sobre isso que a gente está falando. Títulos. O ano que o Palmeiras precisa se reencontrar com as conquistas, e John Arias já chega com esse discurso. É muito bom, muito importante, e um jogador realmente vencedor e bom de bola, né? Vai resolver aquele lado esquerdo ali que, meu Deus, ufa,
Foi duro, hein? Esse período todo com o Sousa, com o Felipe Anderson, com o Facundo. A gente sofreu bastante, mas agora o John Arias chegou para resolver esse lado para a gente. Então, um jogo importante do final de semana, Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras e Guarani, Novo Horizontino e Bragantino. Eu colocaria o Arias ali, 20 minutinhos, só para ele sentir o gostinho, como é jogar no Palmeiras, como é disputar um Campeonato Paulista, chegar no momento decisivo, no momento da competição. Eu colocaria o John Arias para ele já ir sentindo como que é jogar com essa camisa, os companheiros, enfim, porque semana que vem, no próximo domingo, o Palmeiras já está classificado, tá? Já tem quartas de final. O Palmeiras vai jogar as quartas de final, a gente não sabe ainda contra quem, e provavelmente em Barueri. O Palmeiras não vai fazer uma campanha pior do que os outros adversários. O Palmeiras é vice-líder hoje, e hoje jogaria em Barueri e deve confirmar isso amanhã. Então o Palmeiras deve jogar em Barueri as quartas de final no domingo que vem. E se o Arias jogar 20 minutinhos hoje, aí no domingo que vem já solta o cara. Bota o cara para jogar, mata, né? Só uma partida importante. Então o John Arias, que foi contratado aí por 25 milhões de euros, craque, tem que estar bem, tem que estar em campo e vai ajudar o Palmeiras. Então ele tem que estar ambientado já para ir para esse jogo que vale a vaga da semifinal. Então solta o cara. Coloca ele 20 minutinhos hoje, amanhã 30 minutinhos, e na semana que vem, que vale vaga para a semifinal, solta o cara que eu tenho certeza que ele vai render, vai jogar muita bola e vai ajudar o Palmeiras, tá? E agora com a chegada de John Arias, para quem gosta aí, né, quem é das antigas, vai lembrar, né, das numerações que eram de 1 a 11, eram os titulares. Não tinha conversa, de 1 a 11 eram os titulares. Aí depois de algum tempo, né, acho que meados de 97, 98, começou a mudar mais essas numerações, né, que aí, por exemplo, o 15 era o titular, o 9 era banco, o 23 era titular, enfim, começou a mudar mais essas numerações fixas também, né, dos jogadores. Enfim, para quem é mais tradicionalista, acho que essa é a palavra, com a chegada de John Arias, temos aí agora 7, Felipe Anderson, do meio para frente ali, tá? 7, Felipe Anderson. 8, Andreas Pereira. 9, Vitor Roque. 10, Paulinho. E 11, John Arias. Tamo bem aí, né? Do 7 ao 11, eu confio que o Felipe Anderson possa retomar aí, né? Aquele futebol que fez o Palmeiras trazer ele lá da Lazio. Ele que se recupera de lesão aí, tem informação, já vou passar para vocês mais para frente, tá? Mas conta aqui para mim, você, torcedor palmeirense, você é da época aí da numeração, né? Que de 1 a 11 eram os titulares, e aí depois também pegou a época já da numeração fixa, né? Numeração mais alta aí, enfim. Ou você é só da época da numeração fixa, você não pegou a época aí de que 1 a 11 eram os titulares. Deixa aí, tá? Nos comentários, a camisa 11, né, que agora é do Arias. Não sei se vocês viram no vídeo de ontem que eu falei, depois vocês dão uma olhada lá. Vocês sabem, né, de quem que era a camisa 11. Depois vocês olham lá no vídeo de ontem, vou deixar o card aqui no final desse. Vocês olham lá para saber o que aconteceu aí em relação a essa camisa 11 do Palmeiras. Depois clica lá, tá? E acompanha aí, certo? Se você não viu, óbvio, né? O vídeo de ontem à tarde. E ontem, na estreia do Brasileirão Feminino, o Palmeiras goleou o América Mineiro por 4 a 0 em Barueri. Gols de Carolina, 2 vezes. Bia Zanerato e Duda Santos são os primeiros 3 pontos aí das palestrinas no Campeonato Brasileiro Feminino. Boa sorte aí para as meninas também nesta competição. Agora, quero trazer aí sobre Nino, porque o UOL confirmou aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, tá? E eles dizem que Palmeiras, depois de travar aí por John Arias, travam também disputa pelo Nino. O UOL confirmou aí que o Verdão já se acertou com o jogador e seus representantes. O que acontece?
problema segue sendo o Zenit, tá? O Fluminense também entende que tem um acordo verbal com o Nino e que se ele conseguir a liberação agora, ele deve voltar aí, né? Será para voltar a defender as cores do clube carioca, isso no entendimento do Fluminense. Pelo lado do jogador, eles tentam convencer os russos para ser liberado, porém não quer forçar nenhuma saída imediata. Se os caras, né, não forem convencidos, o que eu acho também que não vai acontecer agora, tá? O Palmeiras continua com a prioridade para essa janela, mas se não, Verdão quer trazê-lo aí para a janela de meio de ano. Vocês acham que vale todo esse esforço aí, todo esse tentar realmente convencer os russos, né, pelo Nino? Ou vocês acham que o Palmeiras deveria ir atrás de um outro nome para essa janela? Acho que até o meio do ano tá beleza aí com o que a gente tem, né? Comenta aí, tá? Deixa a sua opinião nos comentários. Voltando a falar aí do Felipe Anderson, falei para vocês, né, que eu acredito que ele possa retomar aí o bom futebol, né? Pode engrenar de vez no Palmeiras, ele tá próximo de retornar. Ontem ele participou aí de parte do treino como coringa. Vamos ver o treino de hoje, tá? Que o Abel vai definir, né? Na verdade, vai definir a equipe que vai encarar o Guarani amanhã. Vamos acompanhar como é que vai ser o trabalho aí do Felipe Anderson, mas creio que ele deve estar à disposição só mesmo para as próximas partidas. Acho que amanhã ainda ele não deve ser relacionado. E, voltando a falar de zagueiro, o jornalista Fábio Vargas, que cobre o Grêmio, trouxe uma possível reviravolta aí com Wagner Leonardo. O zagueiro teve sondagem do Palmeiras, CSKA está interessado nele, tá? CSKA lá da... acho que foi o time que o Kelvin veio. O Kelvin estava no CSKA, me ajudem aí, rapaziada. Enfim, o time lá, né, do futebol europeu. Ele disse que o Grêmio reavalia a situação do zagueiro e ele pode ser negociado ainda nesta janela. E esse foi o vídeo de hoje, Família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do mercado da bola, o pessoal da ESPN repercutindo bastante a chegada do John Mares. Será que ele vai ter que brigar por vaga? Eu acho que não, né? Um pouco de exagero aí. O Abel falou também um pouquinho que vai ser difícil ele entrar no time, mas o John Mares chega para ser titular absoluto. É só ver quem que vai sair entre os 11 iniciais aí. E a questão do número, né? Que o John Mares pegou a 11 aí do Bruno Rodrigues. Será que o Bruno Rodrigues agora vai perder um pouco de mais espaço e vai acabar saindo do clube? Vamos aguardar os próximos dias. E a informação aí sobre o Nino, que aparentemente no meio do ano pode ser do Verdão. Aí entra naquela questão que bom foi o John Arias, né? Se o Fluminense cobrir a oferta do Palmeiras, o Fluminense tem essa preferência. Aí resta saber se o Fluminense tem esse interesse e se o Fluminense tem essa grana toda, né? Para dar lá pro Zenit, que aparentemente vai liberar o atleta aí só no meio do ano. Uma baita de uma contratação chegando no meio do ano aí para ser titular também. Beleza, turma? Jogador de seleção brasileira aí, o Nino. Campeão da Libertadores, enfim, jogou muito aqui no Brasil. E também aí o Veloso destacando a questão aí do Paulistão, agora última rodada, todos os jogos do mesmo horário, amanhã, né, às 19h30, às 20h30. E o Palmeiras aí depende do empate lá do Novo Horizontino, que joga fora de casa contra o invicto Red Bull Bragantino. Então, se o Palmeiras fazer seu dever de casa aí, ganhar no Guarani na Arena Barueri, que é bem possível, né? E eles empatarem lá no Novo Horizontino, que é um bom time, o Palmeiras vai ter goleado por eles. O Palmeiras ele termina na primeira colocação geral do Paulistão, que é um benefício, né? Que decide aí os mata-matas em sua arena. Beleza? Turma, esse foi o vídeo de hoje. Vamos dar sequência às informações amanhã, no domingo. Beleza? E aí, o que vocês acharam dessa chegada, esse vier no meio do ano, Nino, um baita reforço? Deixei no comentário opinião de vocês e até a próxima.